A paz do Senhor Jesus, juventude. Estamos em mais uma manhã, em mais uma escola bíblica dominical. Hoje nós vamos falar sobre a lição 6, né? O domingo, 7 de novembro de 2021. Estamos no penúltimo mês do ano. E antes de começar a nossa lição, que tem como tema a grande tribulação, eu quero convidar você nesse momento a conversar com Deus junto comigo. Feche os seus olhos nesse momento. Ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos. Como que é importante o Senhor, meu Deus, falar conosco nessa manhã. Ó Espírito Santo de Deus, ministre aos nossos corações conforme o teu querer, conforme a sua vontade. Abra os nossos olhos como nunca foram abertos em outro tempo. Enche-nos, meu Deus, de ti. Dá-nos, Deus, a sede, meu Deus amado, da volta do Senhor. Meu Deus amado, de estarmos com o Senhor. Te agradecemos, meu Deus amado, por mais essa oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Meu Deus amado, essa manhã eu entrego cada aluno de escola dominical nas mãos do Senhor. Visite de forma poderosa, meu Deus, cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, antes de prosseguirmos, eu quero pedir para você dar uma olhada aí no chat, aí se você perceber que não tem alguns dos alunos aí, entre em contato, não passa uma mensagem não, entre em contato, desperta essa pessoa aí, fala a respeito da escola bíblica dominical, compartilha esse vídeo. Você não sabe o bem que você vai fazer uma outra pessoa compartilhando esse vídeo. Né? É um assunto pertinente, é um assunto importante, um assunto também de urgência também, estudar escatologia. Eu também queria destacar aqui a importância de você dar sequência no desafio que foi lançado para você. Nós vamos falar a respeito dessa lição aqui hoje. Os nossos professores têm falado de forma poderosa, como nossos professores têm sido usados por Deus. Cada domingo tem sido um domingo excepcional, como que Deus tem ministrado, Deus tem nos quebrantado, o Espírito Santo tem nos constrangido. Que trimestre, irmãos, que trimestre, como Deus tem falado conosco, e a minha oração é que Deus fale novamente com você nessa manhã, mas faça esse desafio do aluno nota 10. Irmãos, quando nós lançamos um desafio, há um propósito de Deus por detrás de todas as coisas. Talvez você não fez a primeira etapa, o desafio do aluno nota 10 escatologia, são 3 etapas, né? No mês de outubro, o mês que se passou, era a memorização de todos os eventos escatológicos, falar 2 versículos, né, recitar o conteúdo, né, o que tem dentro desses 2 versículos, de acordo com os eventos. Você pode fazer ainda dentro desse mês. Esse mês é aprender sobre as dispensações, memorizar a dispensação. Maiores informações estão no nosso grupo do WhatsApp da juventude. E o mês que vem, o mês de dezembro, é fazer um resumo e mais informações da unidade escatológica, do livro indicado, a qual nós já falamos, que também está nos nossos grupos também de WhatsApp. Irmãos, façam esse desafio. Deus tem um propósito com isso. Um dia nós vamos saber melhor qual é o propósito de Deus. Eu não tenho dúvida, Deus não faz nada, Deus não vai colocar nada no nosso coração, que Deus não queira usar isso para alguma coisa. Então a minha palavra a você, se dedique. Você vai ter uma profundidade maior, você vai ter um conhecimento maior, e a Bíblia nos exorta a conhecermos, a manusear a palavra da verdade e não ter do que se envergonhar. Não termine esse trimestre, talvez nós não teremos uma outra oportunidade tão cedo esse desafio não será lançado novamente. Nós não sabemos quando isso voltará a acontecer, então ainda dá tempo, se dedique, busque ao Senhor, peça ajuda ao Espírito Santo, não coloca nenhum tipo de dificuldade,
né, não pensam nos desafios, nas barreiras, não pensam naquilo que é impossibilidade aos seus olhos, porque o que é impossível para você, para Deus, nada é impossível. Deus pode te revitalizar sua memória, Deus pode te dar uma facilidade de memorização. Irmãos, peça a Deus, quem sabe Deus lançou esse desafio para desafiar você a fazer orações diferentes que outrora você não tinha se despertado. Pense nisso. Peça sabedoria a Deus, pede a Deus para habilidades para memorizar, peça a Deus o que for necessário, aquilo que é a sua dificuldade, lança sobre o Senhor, entrega ao Senhor. A Bíblia fala, entrega os seus caminhos ao Senhor, mas não deixa, fala, Senhor, eu quero, Senhor, eu vou buscar. Meu Deus, irmãos, Deus tem propósito nisso. Como que meu coração queima em falar sobre isso? Deus abençoe sua vida. Tire esse tempo aqui para falar sobre a importância desse desafio. Os alunos serão premiados no final. Aqui, nós queremos fazer, dependendo da quantidade de pessoas, um evento, quem sabe, fazer um momento marcante junto à igreja, para estar reconhecendo todo esse esforço de vocês. Mas o melhor vai vir de Deus para a vida de vocês, eu não tenho dúvida. Deus quer usar os jovens nessa geração. Deus tem propósito no Brasil e no mundo. E nós precisamos de estar habilitados. Deus quer salvar almas, salvar vidas. E vai ser manuseando a palavra da verdade, cheio do poder, cheio do Espírito Santo, que Deus vai fazer grandes coisas através das nossas vidas. E Deus, assim, tem nos direcionado nesse trimestre a lançar esse desafio para vocês. Deus abençoe. Você ainda que não começou esse desafio da 1 Nota 10 Escatologia, comece ainda hoje, porque Deus será contigo. Irmãos, vamos para a nossa lição. Diz o seguinte, o título da nossa lição: a grande tribulação. O texto do dia diz o seguinte: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. A síntese diz o seguinte: a grande tribulação será um período de tempo mais tenebroso e traumático do que qualquer outro na história humana. Meu Deus! Os objetivos da nossa lição é o seguinte: compreender a realidade da grande tribulação, evidenciar o propósito da grande tribulação e explicar quando acontecerá a grande tribulação. Eu não tenho dúvida nenhuma que quem vem estudando as lições até aqui já sabe responder todas essas perguntas. O texto bíblico do dia diz o seguinte, Apocalipse capítulo 6, versículo 1 ao 11. E, havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem ver. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Versículo 3 do capítulo 6 de Apocalipse: e havendo aberto o segundo selo, ouvi um segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava sentado, e tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno seguia. Foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?
E a cada um foi dado uma comprida vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de serem mortos como eles foram. O comentário diz o seguinte: na lição deste domingo, estudaremos a respeito do período do tempo mais tenebroso e traumático do que qualquer outro da história, a grande tribulação. Contudo, a igreja do Senhor não estará mais neste mundo. A grande tribulação será um período de tribulação e aflição para aqueles que não foram arrebatados, para se encontrarem com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Lição que já foi dada e todos já sabem o que é o arrebatamento, quando vai acontecer o arrebatamento, quem vai ser arrebatado, que a própria introdução aqui diz, que é a igreja do Senhor, aqueles que estão vigilantes, aqueles que estão aguardando ansiosamente a vinda do Senhor, vivendo em santificação, vivendo em oração. Existe todo um preparo para esse arrebatamento. A igreja precisa de ser sóbria. A Bíblia diz, portanto, vigiai e orai. Não é só oração, mas também é vigilância também. Então precisamos estar apercebidos, porque pode ser hoje. Irmão Marcelo, quando que vai começar a grande tribulação? É uma pergunta pertinente para nós começarmos aqui o nosso primeiro ponto. Nós já vimos nas lições anteriores que a grande tribulação, ela começa no exato momento que a igreja será retirada aqui da terra. Então, queridos, esse assunto ele é emergente, ele é urgente. Nós precisamos de entender muito sobre esse assunto. Por isso que eu disse, compartilha, fala, mergulhe nesse assunto, aprenda sobre esse assunto, porque se a igreja for tirada da terra agora, nesse momento, nessa manhã de domingo, aqueles que serão salvos, que vão encontrar com o Senhor nos ares, louvado seja Deus por isso, mas vai ser um dia terrível, irmãos, para aqueles que não serão arrebatados. Meu Deus, irmãos, nós estamos discutindo de um assunto que pode acontecer nesse exato momento. A grande tribulação para muitos para aqueles que não serão salvos, pode ser agora, pode ser hoje. Em um piscar de olhos, a grande tribulação pode começar, porque o arrebatamento é no piscar de olhos, é no som da trombeta, a igreja será retirada, mas na terra vai começar um período de angústia, de dor, como nunca se ouviu falar em toda a história da terra humana. Façamos o possível, irmãos e irmãs, juventude, façamos o possível hoje para sermos arrebatados. Meu Deus, a realidade da grande tribulação. Irmãos, para quem que é a grande tribulação? Por que haverá a grande tribulação? Respondendo a essa pergunta, ela será para Israel. A grande tribulação, ela só existe e só haverá e só terá por causa da nação de Israel. Mas, irmão Marcelo, é por causa de Israel e as outras nações. Se a igreja for arrebatada agora, então o Brasil e todas as outras nações entrarão nesse processo da grande tribulação. Se não houvesse a nação de Israel, não haveria a grande tribulação. E o autor diz o seguinte, no primeiro ponto, que diz o seguinte, a realidade da grande tribulação. Primeiro subponto, Daniel fala a respeito da grande tribulação. Para compreender a respeito da grande tribulação, é importante analisar 70 semanas de Daniel, pois foi dito ao profeta que estava determinado ao povo de Israel o decurso de um período de 70 anos para extinguir. Olha só, existe um propósito na grande tribulação, e esse propósito é com Israel. Então, qual que é o propósito de Deus nesse período de 7 anos da grande tribulação? Lembremos que a igreja já estará arrebatada, estará nos ares com o Senhor, vai para o tribunal de Cristo, e do tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro.
Então, na terra começa esse período de grande tribulação. Então, se a igreja for retirada hoje, domingo, amanhã, segunda, já é o segundo dia de grande tribulação aqui na terra. Então, qual é o propósito de Deus com isso? É para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e espiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Se você ler Daniel capítulo 9, versículo 24, você vai ver que ali está falando direto ao povo de Daniel. Deus está dando a visão, Deus está falando ao povo, ao seu povo. Ele vai estar se dirigindo assim a Daniel. Então, o propósito é com Israel. E essas 70 semanas não são de dias, mas de anos. A passagem de Levítico 25, capítulo 25, versículo 8, fala exatamente sobre isso, né, que são semanas, são 70 semanas em vez de falar dias, mas são cada dia ali se compara a um ano, então são semanas de anos. Aliás, no texto original não se escreve semanas, e sim 77. Irmãos, esse assunto aqui, existe uma conta que se faz para entender isso. É um ponto que exige um pouco mais de tempo. Gastaríamos um tempo enorme aqui nesse ponto aqui para fazer essas contas, mas no desafio, no livro Teologia Sistemática Pentecostal, na unidade de escatologia, lá você vai aprender profundamente, inclusive, como que faz essa conta, como que faz esses cálculos aqui, para entender a fundo sobre esse assunto. E quem já está dentro do desafio Aluno Nota 10 de Escatologia, em dezembro vai ter a oportunidade, ou quem já está fazendo o resumo, que seria para o mês de dezembro, já está tendo a oportunidade de aprender muito sobre esse cálculo aqui, desse período de tempo. O segundo subponto diz o seguinte: um tempo determinado pelo Senhor. Encontramos nas Escrituras Sagradas, tanto do Antigo como do Novo Testamento, vários textos que fazem referência à grande tribulação. O profeta Jeremias chamou esse período de tempo de angústia para Jacó. Irmãos, quando a Bíblia fala que é um período de angústia, é um período de angústia, de muita dor, de uma forma incomparável. Não é as angústias que nós sentimos hoje, não. É muito maior. Outros nomes que fazem referência a esse evento são o Dia do Senhor, a 70ª semana. A grande tribulação ela é muito chamada de 70ª semana, dia da desolação, ira vindoura. Irmãos, pensa num Deus irado, irmãos. A grande tribulação é um período de ira, é um período onde Deus ele vai trazer juízos extremos sobre a terra, sobre o mundo. Alguém pode falar bem assim, mas Deus, tem aquelas pessoas ainda que querem duvidar das Escrituras, tem pessoas que querem ainda ser mais do que Deus. Irmãos, vamos ficar com a Bíblia, vamos tomar muito cuidado. Vamos tomar muito cuidado com vozes que muitas vezes vêm ao nosso coração, que às vezes são vozes de demônios, pessoas que às vezes o diabo vai usar para tentar nos enganar. É um período terrível. Alguém pode falar assim, mas Deus não vai destruir, Deus não vai fazer mal, Deus faria isso. Irmãos, vamos lembrar, Deus já fez isso com o primeiro casal. Quem estava no culto dos jovens, eu recomendo o culto do último sábado, do mês que se passou, eu recomendo. Volta lá na pregação e vocês vão ver, foi só um erro. Foi um pecado que foi o suficiente para fazer com que Adão e Eva perdessem a eternidade e fossem expulsos do paraíso. Você acha que comigo e com você e com essa nação que aborrece tanto a Deus, Deus não vai derramar juízos também, irmãos? É um engano achar que Deus ele não vai derramar esses juízos. Nos dias de Noé, Deus fez isso também. Deus pôs fim a toda a raça humana.
Nós conhecemos essas histórias, e quantas guerras foram que Deus lutou por Israel, e Deus destruiu os exércitos inimigos de Israel. Deus, todos que pecam tornam-se inimigos de Deus. Então, num período de grande tribulação, vai vir juízo sobre os inimigos de Deus, e vai ser um período terrível. Esses nomes fazem compreender a dimensão do sofrimento que haverá sobre a terra. Ah, irmãos, que tempo triste será esse período de grande tribulação, irmãos. Ah, se nós pudéssemos pensar um pouquinho mais sobre isso. Eu quero convocar você a meditar mais sobre isso, a pensar mais sobre isso. Eu quero convidar você a interiorizar mais, a meditar mais sobre esse momento. Não faça deste domingo mais uma escola dominical. Ah, mais uma escola dominical. É mais uma lição. Ah, é mais um domingo. À noite tem culto. Ah, é isso, ou é aquilo. Meu Deus, irmãos, vamos despertar, juventude. Vamos despertar. Vamos despertar. Esses nomes que foram dados à grande tribulação, mostra a dimensão do sofrimento que vai vir sobre a terra. E quantos ainda não se despertaram, meu Deus? Irmãos, por misericórdia, nós exortamos vocês porque nós amamos vocês, juventude. Deus nos levantou para estarmos andando juntos, uns com os outros. Mas, irmãos, vamos nos despertar. Não temos tempo mais para brincar de sermos alunos de escola bíblica dominical. Não temos mais tempo para brincar de sermos cristãos. Irmãos, é emergente essa situação. Eu estou aqui dando essa lição, não sei se eu termino, porque se a igreja for arrebatada, olha só, já vamos entrar no assunto. A grande tribulação começa agora, é o assunto que nós estamos conversando. Talvez alguém fale assim, eu quero tanto aprender escatologia, eu quero tanto aprender, irmãos. Nós motivamos vocês a isso, a aprender, a ter conhecimento. Quero muito ver todos vocês dominando muito esse assunto. Mas, irmãos, mais do que isso, nós precisamos de aplicar esses assuntos ao nosso momento. Deixa eu entender o que está acontecendo. Então quer dizer que tem um arrebatamento, isso pode ser hoje, e quem for arrebatado vai estar numa vida de gozo com Deus, é isso? Então quer dizer que tem uma grande tribulação, e ela pode começar hoje um período terrível aqui na terra, onde as ações de demônios vão estar em escalas jamais vistas. Sim. Vai começar um período terrível aqui na terra, e pode ser hoje, e você talvez está ainda brincando. Meu Deus, irmãos, nós não temos mais tempo para isso. Desperta, juventude, desperta. Olha o que o autor destacou aqui na nossa lição aqui. Esses nomes nos fazem compreender a dimensão do sofrimento que haverá sobre a terra. Jesus disse que haveria grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tão pouco haverá jamais. Parem, meditem, olha para dentro de si, vamos olhar para dentro de nós mesmos, vamos fazer uma reflexão. Você já ouviu aqueles ditados que é muito comum, a pessoa nada e morre na areia? Irmãos, precisamos de estar nos cultos, precisamos de exercer nossos cargos, precisamos de exercer nossos chamados, mas principalmente só vai subir para o céu, só será arrebatado, só será tirado da terra aqueles que viverem uma vida de santidade, quem estiver guardando a palavra de Deus, quem estiver andando com Deus, quem estiver vigilante. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Irmãos, é agora, o momento chegou o momento. Se atente, se desperte. Se alguém quer brincar de ser cristão do seu lado, deixa essa pessoa brincar, exorta ela, fala que ela precisa de se posicionar, mas dá um não a essa pessoa, fala assim, olha, os seus caminhos, hoje o seu relacionamento, a sua amizade, ela me prejudica, ou você muda de direção, ou você muda de lado, vem para o caminho de Deus, vem para o lado da palavra, vem para o lado da santidade, ou não dá mais para nós andarmos juntos, porque a possibilidade de você
você andar com a pessoa errada, com a pessoa que está com a mente errada, e no dia da tribulação, você também ficar aqui é grande. Meu Deus, irmão, isso me dá angústia. Ô juventude, desperta, juventude. Desperta, igreja do Senhor. Desperta, olha esses nomes: dia da desolação, dia da ira vindoura, hora do julgamento, a grande tribulação. Meu Deus, irmãos. Terceiro subponto, a abertura dos selos e as trombetas. A angústia do mundo nesse período será inimaginável. A angústia do mundo nesse período será inimaginável. Não queira estar aqui nesse período. Quando que esse período? Pode ser agora. Confesse seus pecados ao Senhor. Irmãos, mais do que sabermos, qual é a importância, juventude, de sabermos deste assunto? Qual é a verdadeira importância de aprendermos? Irmãos, como precisamos de louvar esse Deus. Como que Deus é bom, irmãos. Como que Deus é bom. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Porque Deus não nos ocultou esses assuntos. Olha como que Deus nos ama, nos deixou a palavra, nos deixou a Bíblia. E ainda Jesus, antes de sair da terra, ele falou assim: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar outro Consolador. O que ele estava dizendo? Eu vou deixar um outro Deus. Assim como eu fui presente, assim como eu fiz milagres, assim como que eu fiz sinais de maravilhas, assim como eu fiz o coração dos discípulos arder, assim como que eu fui com os meus servos, vocês terão um outro Deus, chamado Espírito Santo, e eles vão estar com vocês. Ah, meu Deus, obrigado, Espírito Santo. Irmãos, como que Deus é bom. Ah, Deus no céu, ah, Deus aqui na terra do nosso lado, e deixou essa escritura, deixou esse aviso para nós nos atentarmos a um objetivo, para nós nos atentarmos, para nós não passarmos por esse período de angústia. É um período inimaginável. O livro de Apocalipse relata, nos capítulos 6 e 18, uma grande quantidade de catástrofes que acontecerão na terra. Essas aflições se darão com a abertura dos selos, o toque das trombetas. São 7 selos, 7 trombetas, são as 7 taças da ira de Deus. Segundo, essas aflições se darão com a abertura desses seus, trombetas e taças. Segundo Apocalipse 6,4, na abertura do segundo selo, a paz da terra será retirada e os homens matarão uns aos outros. Será uma aflição, jamais isso, meu Deus. Irmão, nós já vivemos dias tão angustiosos. Nós já vivemos dias tão difíceis. Como que tem pessoas sofrendo, como que muitas vezes nós mesmos estamos sofrendo, como que o mundo pede por paz, clama por paz, busca paz, mas a verdadeira paz só está em Cristo, irmãos. Nós não vamos encontrar paz em lugar nenhum. É por isso que Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Há uma paz, irmãos, em Cristo. Como que é linda a Bíblia. Ah, irmãos, como que tem mais de Deus. Existem tantas coisas que nós ainda não vivemos. Eu quero convidar você, juventude, a buscar Deus como nunca você buscou antes. Eu quero convidar você a mergulhar em Deus, no Espírito Santo, como você nunca mergulhou antes. Ah, irmãos, ah, meu Deus, irmãos, como que Deus é maravilhoso. Escrito está na Bíblia que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Há condição para um cristão ter paz mesmo em dias de tribulação. É possível, é. A história de Eliseu mostra isso. Busque a Deus com força como você nunca buscou antes. Faça disso a maior prioridade da sua vida, em nome de Jesus. Faz de Jesus a maior prioridade da sua vida. Faz
faz do Espírito Santo a maior prioridade da sua vida. Faz da Bíblia, faz da oração, faz da santidade a maior prioridade da sua vida. Faz do louvor a Deus a maior prioridade da sua vida. Deus tem mais. Deus tem mais, irmãos. A Bíblia diz que um exército cercou os montes próximo à residência de Eliseu. Olha a diferença de um homem, de dois crentes. Eram dois servos de Deus. Digamos que se fosse da nossa igreja, dois membros daqui da Marcas do Evangelho, da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. E ali aquele exército foi buscar aqueles dois homens. Mas na verdade, o rei mandou um exército buscar um único homem. Irmãos, olha o que é o pavor na vida do descrente de um homem cheio de Deus, irmãos. O rei não mandou, foi uma pessoa, não mandou um exército. E sai Geazi de manhã, abre a porta da casa, quando olha para os montes cercados, e ele entra em desespero. Irmãos, assim é a realidade nossa. Quem você é hoje? Quem você se enxerga hoje? Você é Geazi ou você é Eliseu? Geazi, quando vê aquele exército ali que foi buscar a vida dele, pronto, ele, meu Senhor, acabou. Quantos de nós estamos assim quando vem um problema, quando vem a adversidade, quando vem a dificuldade? Quantos de nós estamos nos desesperando diante das lutas, diante das tribulações e gritando do mesmo jeito, meu Senhor! Quantos estão desesperados por causa da vida emocional, por causa da vida profissional? Quantos que estão às vezes desesperados por causa de um sonho de vida, por causa de um projeto? Quantos estão desesperados por causa de uma notícia que recebeu, por causa de um desapontamento, por causa que aquilo que planejou não deu certo? Quantos que estão desesperados? Quantos Geazes estão aqui nessa escola bíblica dominical? Aí ele grita, meu Senhor! Sai Eliseu, cheio do Espírito Santo, cheio de poder. Irmãos, olha que prova maravilhosa, olha que prova preciosa na Bíblia da importância de estarmos cheios do Espírito Santo, porque cheios do Espírito Santo nós vamos lidar com situações improváveis, impossíveis de vencer, e vamos vencer no poder de Deus, porque o Espírito Santo nos habilita a passar por cima de todas as coisas, de todas as dificuldades. Vamos nos encher. Sai Eliseu, olha para a mesma situação. Eu fico imaginando que ele deve ter cantado um louvor, né? Além do Rio Azul. Deve ter cantado de louvor. Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Aquilo não assustava, aquilo não mexia, aquilo não fazia nada com ele. E ele teve ali uma grande vitória. Deus entregou aquele exército na mão dele. Irmãos, Eliseu vai e faz uma oração simples naquele momento, uma oração rápida, fala assim, Senhor, abra os olhos deste moço, como os meus estão abertos, porque Geazi só viu o exército inimigo, mas Eliseu, pelo poder do Espírito Santo, ele já via o exército que cercava eles. Deus já tinha mandado, o problema veio, a dificuldade veio, o mal veio, mas Deus já tinha mandado a solução também. É assim na nossa vida. Deus precisa de abrir os nossos olhos, irmãos. Abrir os nossos olhos. Deus, abre os nossos olhos nessa manhã. Deus, abre os olhos dessa juventude nessa manhã. Deus, abra mais os meus olhos. Abra os nossos olhos, meu Deus, porque Deus já tem mandado providências para nós também em muitas coisas, e às vezes nós ainda estamos gemendo. Meu Deus. Irmãos, só sendo cheio do Espírito Santo para vencer esses dias difíceis que nós estamos vivendo. Pense, por qual razão Deus deu tanta importância a Israel no final dos tempos, determinando e revelando a Daniel um período profético. Por quê? Israel é o relógio de Deus para o fim dos tempos, conforme Jesus disse, olhai para a figueira. O propósito da grande tribulação, preparar Israel para o encontro com o Messias. Nós falamos aqui no início que há um objetivo do propósito da grande tribulação, responde uma pergunta de um dos nossos propósitos da nossa lição de hoje.
Ponto 1, preparar Israel para o encontro com o Messias. Um dos objetivos do período da grande tribulação é promover a restauração espiritual de Israel. Contudo, quem estiver sobre a terra nesse tempo como Israel, sofrerá todos os flagelos que virão sobre a terra. É importante ressaltar que a igreja não passará pela grande tribulação, como nós já estamos estudando. Irmãos, Deus vai restaurar Israel no período da grande tribulação. Por quê? Por causa da desobediência de todo o tempo de Israel. Por causa dos pecados de Israel. Mas todos esses juízos que serão derramados sobre a terra, tanto Israel como as nações que estarão na grande tribulação, os não salvos, vão passar por esse período de muita dor. Israel sofrerá juízo por todos os pecados cometidos, não apenas em relação ao Messias, mas pelos milênios de afastamento dos propósitos de Deus. Vou falar de novo. Israel vai sofrer juízo por todos os pecados cometidos. Mas presta atenção nesse ponto. Não apenas em relação ao Messias. Mas olha só isso. Mas pelos milênios de afastamento dos propósitos de Deus. Meus jovens, meus irmãos, minhas irmãs, preste muito atenção. Quais são os propósitos de Deus na sua vida que você hoje não está vivendo? Olha por que Israel vai passar por tribulação. Talvez quantos estão passando por períodos de angústias, de tribulação hoje, porque também estão fora dos propósitos de Deus neste momento. Propósito de santidade, propósito de chamado. Estão vivendo em desobediência. Israel, por causa da sua desobediência, então vai passar por um período difícil, chamado de grande tribulação. Que Deus abra os seus olhos nessa manhã, que você se arrependa nessa manhã, viva os propósitos de Deus na sua vida, meu querido. Minha querida irmã, nessa nova oportunidade de salvação, a última para o povo judeu, os descendentes de Abraão serão comprimidos com força, como se faz com as uvas no lagar, ou prensados, como acontece com as azeitonas na produção do azeite. Isso aí é o que eles vão viver, a angústia que eles vão passar. Segundo subponto, diz o seguinte, do segundo ponto, fazer justiça contra os rebeldes. Estamos estudando o segundo ponto que diz o propósito da grande tribulação. E agora nós vamos para o segundo subponto. Qual que é o propósito da grande tribulação? Também fazer justiça contra os rebeldes. Durante o tempo de angústia de Jacó, o Senhor cumprirá também a promessa de castigar o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade e arrogância. Quem acha, irmãos, quem acha que está passando desapercebido, às vezes nós olhamos, olha como que fulano prospera, olha como que é a vida de fulano, olha como vivem os artistas, né? Quem acompanha artista, crente que acompanha artista ainda não se converteu, crente que acompanha artista mundano. Irmãos, referência para nós não são os artistas, referência para nós. Quantos irmãos e irmãs acompanhando artistas querem viver o padrão de vida deles, o modelo de vida deles, ser como eles, fazer o que eles fazem, ainda não se converteu. Porque um crente convertido, irmãos, lá vai querer ser igual Daniel, querer ser igual Elias, as irmãs vão querer ser igual a Débora, as irmãs vão querer ser igual as mulheres da Bíblia. As nossas referências de um cristão convertido, irmãos, são os homens e mulheres de Deus, e não os homens e mulheres do mundo. E às vezes nós achamos, né? Olha como que fulano vive. Olha como que o famosinho lá do futebol vive. Olha como fulano vive, a vida que ele vive. Irmãos, vai chegar o tempo da justiça de Deus contra os rebeldes.
Eles podem até viver a melhor vida aqui, andar em carros luxuosos, ter várias mansões, terem várias mulheres, as mulheres terem vários homens, podem se drogar, podem se alcoolizar, entrar em overdose, pode fazer o que eles quiserem, porque tudo é lícito, mas nem tudo convém. Mas vai chegar o dia que vai ter que dar conta de Deus, todos vão ter que comparecer diante de Deus, ou no tribunal de Cristo, ou no trono branco lá no final. E cada um vai receber o destino conforme o que fez aqui na terra, as decisões e comportamentos da terra. E você ainda está olhando para essas pessoas? Crente ter ídolo? Ah, irmão, se liberta. Em nome de Jesus Cristo. Se liberta. Se liberta disso. Meu Deus, tomara que não tenha poste de artista dentro do seu quarto. O povo de Nínive se arrependeu e a cidade não foi destruída no tempo do profeta Jonas. Mas os homens rebeldes do mundo, no período da grande tribulação, blasfemarão contra Deus e não se arrependerão dos seus pecados. Ah, irmãos, Deus trouxe vários juízos. Essa geração vai ser mais ou menos como a geração dos egípcios nos dias de Moisés. Vai ver os sinais de Deus. Vai ver os sinais de Deus na grande tribulação, isso vai acontecer de novo. As pessoas vão ver as mãos de Deus, vão ver sinais de Deus, mas ainda não vai se arrepender que nem os egípcios. Não se arrependeram das suas maldades. Terceiro ponto, desse segundo subponto, o propósito da grande tribulação. Qual que é o propósito da grande tribulação? Revelar ao mundo a ira de Deus. Deus é bom e misericordioso, mas Ele também é justo. Com Deus não se brinca, e a grande tribulação será um tempo marcado para a ira de Deus contra o pecado, segundo indica Apocalipse capítulo 6 ao 18. Depois de ler Apocalipse 6, podemos verificar e afirmar que à medida que os selos vão sendo abertos, julgamentos terríveis são desferidos sobre a terra. Neste período de trevas surgirá um ditador mundial, o anticristo. Vai surgir também a besta. São dois homens que vão ser tomados por demônios. E vão fazer coisas terríveis aqui na terra. Pense, porque Deus ainda dará oportunidade de arrependimento aos israelitas. Por quê? Porque é da essência de Deus ser misericordioso. Por isso que Deus vai dar oportunidade de salvação na grande tribulação. Porém, quem se converter na grande tribulação, queridos, vai ser com a própria vida. Olha o texto que nós lemos hoje aqui na introdução da nossa lição, Apocalipse capítulo 6. Os mártires da grande tribulação. Hoje, eu venho aqui na igreja ou na minha casa, eu aceito Jesus Cristo. Aleluias! Mas na grande tribulação é com a própria vida. Ou faz a marca da besta, ou aceita essa marca e esse sinal da besta e vai para o inferno aqueles que assim fizer. Parece que nós estamos falando de coisa que vai acontecer longe, né? Ainda que aconteça, mas isso pode acontecer hoje. E presta bem atenção. Se você não ter o seu nome, se o seu nome não for achado escrito no livro da vida dos céus, infelizmente, com muita tristeza, com muita dor no coração, eu tenho que dizer que você vai passar pela grande tribulação. Muda a sua postura hoje. Muda seu comportamento hoje, muda de direção hoje. Leva a Bíblia a sério, leva Deus a sério. Escutem os seus pastores, escutem seus líderes, escutem os seus responsáveis, que são homens e mulheres de Deus, que têm exortado vocês o tempo todo. Cuidado com as armadilhas do diabo. Cuidado com o mundo. Não olhe o mundo. Cuidado com o que vocês ficam fazendo nas redes sociais. As irmãs da igreja, muito que querem namorar e casar. Cuidado com as armadilhas do diabo. Cuidado com o julgo desigual. Os irmãos da mesma forma. Cuidado com o julgo desigual. Se querem namorar, noivar e casar, que sejam as irmãs com os irmãos da igreja e vice-versa também. Os irmãos que procuram as moças da igreja.
Quantas jovens santas, quantos jovens santos há no nosso meio? Cuidado com essas armadilhas, cuidado que esse é um tempo de armadilha. Quantos que estão buscando riquezas, quantos que estão buscando fama, quantos que estão ocupando 100% do tempo com tantas coisas, e o arrebatamento pode ser hoje e você não vai conseguir talvez concluir o seu projeto, é que nem a palavra do homem rico na Bíblia. Ele estava cheio de projetos financeiros, cheio de projetos de expansão, começou a sofrer porque ele fez uma plantação e o que ele ia colher era mais do que os depósitos, o galpão dele poderia suportar. Ele começou a se condoer com isso, mas olha o que Deus disse para ele: louco, hoje mesmo lhe pedirão a tua alma, e para quem será? Hoje mesmo pode Deus te pedir a sua alma. Meu Deus, nós não sabemos qual vai ser o nosso dia. Às vezes nós estamos com os olhos fitados no arrebatamento, isso é muito bom. Mas irmãos, Deus pode nos chamar antes disso. Nós precisamos, eu e você, nós precisamos estar preparados. Deus tenha misericórdia de ti, Deus abre os seus olhos. Quando acontecerá a grande tribulação? Primeiro subponto, o início. Irmãos, a gente sabe que a palavra de Deus só nos fornece e diz o tempo que será a grande tribulação logo após o arrebatamento. Então, o que nós temos de informação é isso. E o que falta acontecer, o que falta cumprir de profecia, não falta mais nada. Nós estamos vendo aí como que Deus está enchendo a terra, irmãos. Uma das coisas que aconteceria antes da vinda de Jesus, antes do arrebatamento, é Deus começar um avivamento, batizar no Espírito Santo, encher do Espírito Santo. Vocês já estão vendo o que está acontecendo dentro da nossa igreja. As notícias que nós estamos recebendo de todas as áreas, de todas as partes. Jesus está muito perto, a volta de Jesus é iminente. Irmãos, que vontade de estar com Jesus, irmãos. Que vontade, meu coração arde. Ah, Jesus, volta logo! Volta, Jesus! Ah, irmãos, vivemos desejosos da volta de Jesus. O segundo subponto do ponto 3, quando acontecerá a grande tribulação. O segundo subponto diz o seguinte, o ápice. Quando o anticristo for descoberto por Israel, a aliança que foi feita será rompida. Tal fato acontecerá por meio da tribulação, dando início propriamente ao ápice do tempo da angústia de Jacó. Essa igreja já foi tirada, aí começa o período de tribulação. O período de tribulação, vocês sabem que vai ser dividido, é 7 anos, mas vai ver, a Bíblia fala, se vocês vão estudar lá, sobre aqueles cálculos lá do primeiro subponto, e ali nós vamos ver que vai haver uma metade de tempo, ou seja, a metade da grande tribulação vai haver uma falsa paz, porém que vai ser colocado em xeque por Cristo, porque o diabo, o anticristo, as duas bestas vão tentar enganar a terra ainda com uma falsa paz, mas irmãos, Deus vai botar em xeque de tanto juízo que vai ser derramado sobre essa terra. Os últimos, o ápice, vai haver um ápice de dor na grande tribulação, irmãos. Então vai ser a primeira metade é como se fosse uma falsa paz, mas a segunda metade, irmãos, não queremos estar aqui. Os últimos 3 anos da grande tribulação serão os piores para o mundo, pois nesse período 7 anjos derramarão as últimas pragas sobre a terra. Na primeira praga vão aparecer feridas terríveis, que vai causar enormes dores sobre aqueles que tiverem o sinal da besta. E na última haverá relâmpagos, estrondos, trovões e um violento terremoto, algo nunca visto antes. Irmãos, se vocês abrirem a Bíblia aí em Apocalipse 16, 18, 16 e 19, vocês vão ver que nenhuma cidade vai ficar no lugar. O que é que vai ser de Dubai? Vai deixar de existir. O
que vai ser dos Estados Unidos? Não vai ter uma cidade nos Estados Unidos, Nova York e qualquer outra cidade famosa, Los Angeles, vai deixar de existir, a Europa, o Brasil, irmãos, nada vai ficar no lugar. E aí eu pergunto para você, quantos de nós estamos se acabando para juntar tesouros na terra? Quantos de nós estamos se acabando para juntar tesouros aqui nessa terra? Quantos de nós estamos, até o tempo que era para a gente oferecer para Deus, nós estamos oferecendo para o mundo, só para juntar tesouros aqui nessa terra? E aí, na grande tribulação, o seu tesouro vai virar ruína. A Bíblia manda, juventude, a gente ser rico para com Deus, juntar tesouros no céu, onde a traça não penetra, onde o ladrão também não penetra. Irmão, sejamos cheios do Espírito Santo. Vamos rever nossos conceitos hoje, nessa manhã, enquanto é tempo. Meu Deus, vamos rever nossos conceitos. Nenhuma cidade vai ficar no lugar, serão pragas terríveis. Essa aqui só é algumas, irmãos. O fim, depois que o anjo derramar a última taça, os demônios sairão para fazerem prodígios e convencer os reis de todo o mundo a se reunirem em uma grande batalha. Essa batalha é chamada a Batalha do Armagedon. Vai ser uma batalha terrível. Vai ser tanto sangue que vai chegar até praticamente nos pescoços, na boca dos cavalos, praticamente, isso está na Bíblia. Pensa o tanto de sangue que vai ser derramado, que coisa triste será essa batalha. Meus irmãos, essa batalha, o nome é Armagedon. O termo Armagedon vem da palavra hebraica Har, e significa montanha ou colina, um lugar. No Antigo Testamento, os profetas falaram a respeito da destruição dos inimigos do povo de Deus e do arrependimento e purificação de Israel. Zacarias foi um destes profetas. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados. E ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Pense, qual é o propósito de Deus com Armagedon? Um dos propósitos divinos do Armagedon é que o juízo empregado ali prepara o reino milenial de Jesus Cristo. Deus tenha misericórdia de sua vida. Antes da gente falar aqui, fechar a nossa lição, falar da conclusão, eu quero convidar você para algo importante, para você que aguarda esse arrebatamento, para você que quer fazer com que esse trabalho continue chegando a outras pessoas, porque por detrás de tudo isso aqui há uma estrutura que precisa ser mantida. Eu quero convidar você a ofertar a casa do Senhor. Vai aparecer os canais, as ferramentas que já são conhecidas por vocês, para fazerem, dedicar a Deus a oferta. A conclusão da nossa lição diz o seguinte: a grande tribulação será um período de juízo, sofrimento e morte, mas também haverá salvação de vidas. Ainda vai haver uma oportunidade. Milhões morrerão por causa dos flagelos, por causa da ira, por causa do juízo de Deus, decorrente dos selos, das trombetas, das taças e do furor divino. Outros, já por não aceitarem viver conforme o anticristo, serão mortos. Contudo, esse tempo de angústia chegará ao fim com o aparecimento do nosso Deus, com o aparecimento de Cristo, juntamente com a sua noiva, que voltará na segunda fase da grande tribulação, a segunda fase da segunda vinda de Jesus Cristo. Oh, meu Deus, irmãos, juventude, como que eu quero que vocês entendam esse momento. Como que eu quero que vocês entendam que esse momento é um momento tão especial, é um momento de decisão.
Não deixa acabar, eu quero convocar você, não deixa acabar essa lição sem você se arrepender dos seus pecados. Não deixe acabar essa lição sem você confessar seus pecados. Procure seus líderes, pede ajuda. Passa a ter uma vida maior de oração, se dedique à oração. A Bíblia nos mostra que aqueles que serão colhidos no dia do arrebatamento serão aqueles que estarão em santificação e cheios do Espírito Santo. Ah, irmão Marcelo, como que eu faço? Queridos, olha para Jesus. Olha para Jesus. Ah, irmãos, vamos começar a pensar no céu. A grande tribulação vai ser um período de muita tristeza aqui na terra. Período de muita angústia. Mas, irmãos, aqueles que vencerem vão estar com Deus. Aqueles que vencerem vão estar em um lugar onde não haverá mais dor, vão estar em um lugar onde não haverá mais angústia. Vale a pena lutar, vale a pena lutar, vale a pena ser crente, vale a pena ser cristão, vale a pena sofrer pelo Evangelho, vale a pena passar pelas zombações do mundo, porque onde nós vamos, para onde nós estamos, e não vai haver mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais angústia, não haverá mais tristeza, estaremos para sempre com o Senhor. Vale a pena. Olha, juventude, vale a pena orar mais, ore mais, ore mais, ore mais. Se santifique mais, busque mais ao Senhor, vai valer a pena, porque não vai haver mais dor para onde nós vamos, não vai haver mais lutas, não vai haver morte, não vai haver angústia, nós vamos desfrutar de uma paz, nós teremos nossos corpos transformados, revestidos de incorruptibilidade. Aqueles que serão arrebatados estarão com Cristo para sempre. Não vai haver mais o mal, não vai haver mais demônio, não vai haver mais tentação. Vai chegar o fim. O que nós vivemos aqui está prestes de acabar. Aqueles que vencerem não vão mais passar por essas angústias da dor, da angústia, da tentação. Irmãos, vale a pena. Vale a pena. Vamos continuar olhando para Cristo, vamos continuar olhando para o nosso alvo, vamos continuar esperando essa vinda preciosa do Senhor, vamos despertar todos os dias pensando nisso, coloque isso como seu propósito de vida. Ah, meu Deus. Ah, irmãos, eu quero estar além do rio azul. Eu quero encontrar com Cristo. Eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora de encontrar com o meu Deus. Eu não vejo a hora de encontrar com o meu Senhor. Ai, irmãos, eu não vejo a hora de encontrar com o meu Deus, de estar com Deus, irmãos. Que grande gozo será, que alegria será se sentir a presença de Deus aqui na terra, irmãos, é muito bom. Ai, irmãos, eu não vejo a hora de olhar para trás e dizer, valeu a pena, valeu a pena, vai valer a pena a sua oração, vai valer a pena a sua decisão nessa manhã, de abandonar o que for necessário, para passar a eternidade com o Senhor. Nós já sabemos o que vai acontecer aqui na terra, mas também nós sabemos o que vai acontecer com aqueles que serão levados para o céu, aleluia! Que dia grandioso, que dia glorioso, irmãos! Ah, meu Deus! Ah, que dia precioso! Eu quero orar com vocês aqui nessa manhã. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos. Ah, meu Deus! Oh, Deus, como que é bom ter sua presença. Ah, Senhor,
como que nós esperamos esse dia, como que nós esperamos a sua volta. Ajuda-nos, Deus, a vivermos uma vida de santificação. Meu Deus, obrigado por nos mostrar, Deus, as coisas que irão acontecer aqui na terra com aqueles que não serão levados para perto de Ti. Deus, ajuda-nos a sermos aprovados. Enche-nos, 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 enche-nos do Espírito Santo. Enche-nos, enche-nos cada vez mais. Prepara-nos, Deus, para essa vinda do Senhor. Nos fortalece. Deus amado, leva-nos para níveis espirituais que nós ainda não vivemos. Meu Deus, faz um mover. Queima, 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 queima o coração de cada jovem agora onde está, meu Deus. Entra, Deus amado, nessa casa ou no local onde estão, meu Deus amado, e se revela a cada um de uma forma tão maravilhosa, de uma forma, meu Deus, como nunca cada um experimentou. Põe um desejo, Deus, ardente de estar com o Senhor, de adoração, de oração, de jejum, meu Deus, em cada coisa. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida.